Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto, do Colégio Estadual Círculo Operário. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar estudando a parte de estatística básica, tá legal? Vamos comentar alguns aspectos conceituais da estatística e fazer alguns exercícios aí de concursos militares, concursos vestibulares, Enem, tá legal, pessoal? Então, essa aula de hoje, basicamente, a gente vai falar de mais alguns conceitos básicos da estatística descritiva, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. A estatística é uma parte da matemática, uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. A coleta, a organização, a descrição dos dados está a cargo da estatística descritiva. Bom, o primeiro conceito básico para a gente, pessoal, aqui no estudo da estatística, é o conceito de variável. O que é variável? A variável é convencionalmente o conjunto dos resultados possíveis de um determinado fenômeno. Bom, as variáveis elas podem ser qualitativas. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta, pessoal, para ficar melhor. As variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas. A variável qualitativa, quando seus valores são expressos por atributos, sexo, cor da pele, disciplinas que você gosta de estudar, gostar mais matemática, história, geografia, física, química, tá bom? É o que a gente chama de variáveis qualitativas, tá legal? E as variáveis também podem ser classificadas como variáveis quantitativas. O que são variáveis quantitativas? Quando os dados são de caráter nitidamente quantitativo e o conjunto dos resultados possui uma estrutura numérica. Exemplo, produção de café no Brasil, a altura de uma pessoa, tá vendo? O número de pessoas que torcem por um determinado time, tá legal? O número de vezes que um determinado fenômeno ocorre na natureza, são variáveis quantitativas, quantidade, tá legal? Bom, a variável contínua, as variáveis podem ser contínuas ou discretas. Variável contínua, contínua, ela assume qualquer valor entre dois limites. Por exemplo, a altura de uma pessoa, 1,72 m, 1,75 m, 1,68 m, Tá lá. As variáveis contínuas, elas assumem quaisquer valores entre dois limites, tá bom? Olha lá, de uma maneira geral, as medições da origem a variáveis contínuas, a altura, a estatura dos alunos de uma determinada classe, tá bom? Sei lá, a massa de uma pessoa, pessoa mede 107,5 kg, sei lá, 95,3 kg. E as variáveis podem ser discretas. As variáveis discretas, elas podem assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável. Esse conjunto enumerável recebe o nome de variável discreta. As contagens, cuidado, ou as enumerações dão origens a variáveis discretas. Por exemplo, o número de alunos numa determinada turma. Uma determinada turma tem 30 alunos, 40 alunos, 20 alunos. Essas variáveis são discretas. Observe que eu não posso falar que numa sala tem 20,7 alunos, tem 12,5 alunos. Isso não existe. Tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 alunos. Tá legal? Que a gente chama de variável discreta. Beleza? Bom, aí observe uma questão, aí só para exemplificar, eu peguei uma questão aqui lá da Escola de Especialista de Aeronáutica, Escola de Sargento de Aeronáutica, que diz assim, os alunos da 6ª série A de um colégio, eles foram pesquisados em 5 diferentes objetos de estudo. Aqui, sexo, idade, cor dos olhos, disciplina favorita e estatura. Desses cinco objetos são variáveis qualitativas, qualidade,
tá bom? Qualidade qualitativa. Quantitativa, pessoal, dá a ideia de algo que pode ser medido, pode ser representado numericamente, por exemplo, a idade. A idade de uma pessoa é uma variável quantitativa, né? A estatura é uma variável quantitativa, por exemplo, 1,70 m, 1,65 m, 1,89 m, variável quantitativa. Sexo. Disciplina favorita. Cuidado, é que o pessoal pode se confundir. Eu gosto de matemática, português, química, biologia. Então, a disciplina favorita também é uma variável qualitativa. Cor dos olhos, variável qualitativa. Sexo, variável qualitativa. Idade, estatura, número de alunos numa determinada sala, né? Uma determinada classe, são variáveis quantitativas. Então, ele pergunta, desses 5 objetos de estudo, são variáveis qualitativas. Apenas 3, né? Opção correta, letra C. Tá legal, pessoal? Apenas 3. Sexo, cor dos olhos, tá bom? E a disciplina favorita. Né? Eu gosto mais de matemática do que química, gosto mais de química do que física, gosto mais de história do que geografia, mais de história do que química. Tá legal? Então, apenas 3 são variáveis qualitativas. Nada demais. É uma questão bem básica, lá na prova de sargento especialista da aeronáutica. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos definir agora, pessoal, alguns termos estatísticos que vai ser importante para nós no que a gente faz. Tá legal? A gente já tinha definido alguns conceitos básicos, mas é bom que a gente relembre. Né? Universo estatístico ou população. O que é a população universo estatístico? É o conjunto de pessoas ou elementos que podem oferecer as informações a serem investigadas. Né? O que é a amostra? A amostra é um subconjunto da população, é uma parte da população. Tá legal, pessoal? A amostra é uma parcela, ou parte, ou ainda o subconjunto da população. Tá legal? O que é o rol? Né? Rol é a ordenação dos elementos da amostra, é você ordenar os elementos, né? As variáveis em estudo, em ordem crescente ou decrescente. Tá legal, pessoal? Então, quando a gente fala assim, ó, vamos organizar os dados estatísticos em rol, vamos organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Tá legal? Né? Em ordem crescente ou decrescente. O que são as classes? As classes são os intervalos reais que possuem interseção vazia e que contêm os subconjuntos do rol. As classes são os subconjuntos do rol. Tá legal? Beleza? Alguns conceitos básicos. Né? Os termos estatísticos, amplitude. Né? Amplitude é a diferença entre os extremos em módulo de cada classe. O que é a amplitude de uma classe? É a diferença entre os extremos dessa classe. Né? O que é a frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de elementos de uma classe. Tá legal, pessoal? Né? Frequência absoluta, olha lá, é o número de elementos de uma determinada classe. Nós vamos ver isso aqui, tá, pessoal? Fica tranquilo que a gente vai exemplificar. O que é a frequência total? Pessoal, a frequência total é o número de elementos do rol, né? Frequência total, que a gente também chama de frequência acumulada. A frequência absoluta a gente chama de frequência absoluta simples, né? É o número de elementos que pertencem a uma determinada classe. A frequência total ou a frequência acumulada é o número de elementos da nossa distribuição, tá? É o total de elementos da nossa distribuição. Agora, fica atento. Ó. O que é a frequência relativa? Né? O que é a frequência relativa de uma classe? Ó? Relativa, pessoal, o termo relativo é em relação, é algo que eu quero determinar em relação ao todo. A frequência relativa de uma classe. Geralmente a gente representa a frequência em porcentagem. Ó. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pela frequência acumulada. Né? Geralmente, a frequência relativa ela é medida em porcentagem, tá bom? Geralmente ela é dada em porcentagem. Frequência relativa é a frequência que você calcula em relação ao todo. Né? É a frequência absoluta dividido pela frequência total da classe. A gente vai ver, né, um caso já.
Tá bom, pessoal? Bom, aí tem uma questão aqui do CAP da Marinha, né? Deixa eu pegar outra questão como exemplo. Questão que caiu lá no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, né? Mudar a cor da minha caneta. Então, vamos lá. Essa questão diz o seguinte, ó, CAP da Marinha, né? Concurso lá para o pessoal que fizer para Cabo da Marinha. Os intervalos de variação de uma variável, os intervalos de variação e a diferença, ó, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra são, respectivamente, os conceitos de... a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma amostra, né? O valor máximo e o mínimo. Aqui, ó, volta aqui. Pessoal, a diferença entre o valor máximo, né, entre os extremos, ó, entre o valor máximo e o mínimo de uma distribuição, a gente chama de amplitude da distribuição, né? A gente chama de amplitude total da distribuição. Amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Ó. Olha lá, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, né? Da amostra. Ou seja, eu peguei uma determinada amostra, né? Peguei uma determinada amostra. Tá vendo? A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, a gente da amostra, a gente chama de amplitude amostral. Tá legal? E depois, os intervalos de variação, né, de uma variável. Ó, os intervalos de variação de uma variável. Né? Olha lá, os intervalos de variação de uma variável. Tá vendo? Pessoal, esse intervalo de variação a gente chama de limite, né? Ou intervalos de classe, tanto faz. Né? Os intervalos de variação a gente chama de limite de classe, aqui, ó. Né? Os intervalos de variação de uma determinada variável a gente chama de intervalo de classe, tá vendo? Né? Intervalos de classe. E a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, né, a gente chama de amplitude amostral, tá bom? Então é classe, aqui ó, classe, né, e intervalo e amplitude amostral, tá legal? Bom, vamos lá. Outro detalhe, pessoal, vamos falar agora, rapidamente, da distribuição de frequências, né? O que é a distribuição de frequência? Ó, a distribuição de frequência é um tipo de tabela que condensa, né? Agrupa uma coleção de dados conforme as frequências ou repetições de seus valores. Olha lá, ó, a distribuição de frequência ela pode ser sem intervalo de classe, né? O que é a distribuição de frequência sem intervalo? É a simples condensação dos dados conforme as repetições de seus valores. Aqui, ó. Distribuição das famílias segundo o número de filhos. Ó, número de filhos, ó. Duas famílias, aqui, ó, frequência simples. Duas famílias, o que essa tabela está me informando? Que duas famílias não têm nenhum filho, né? Ó, 6 famílias têm um filho, tá vendo? Olha lá, 10 famílias têm 2 filhos, 12 famílias têm 3 filhos, 4 famílias têm 4 filhos. O total da minha distribuição, 34, né? Que é a frequência acumulada. Viu? Olha lá, distribuição das famílias segundo o número de filhos, viu? Um filho. Quantas famílias têm um filho? 6 famílias. Quantas famílias têm 2 filhos? 10. Quantas famílias têm 3 filhos? 12. Quantas famílias têm 4 filhos? 4. Né? Aqui a gente tem uma distribuição sem intervalos de classe, sem limite. Tá bom? Olha lá, ó. Exemplo. Vamos pegar um exemplo bem básico. Caiu na prova do Enem. Né? Aqui, ó. Para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança ela é indicada, pois, conforme a tabela, aqui é o período de 2005 até 2011, a rentabilidade apresentou uma pequena variação. Com base nos dados da tabela, a mediana, a gente já falou de mediana, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado é igual a, observe que no ano 2005, a rentabilidade da caderneta de poupança foi 7%.
No ano de 2006, 4,9. No ano de 2007, 6,4. Observe, pessoal, que aqui eu tenho dados agrupados sem intervalo de classe. Mas cuidado, pessoal, quando a gente vai calcular a mediana de uma distribuição de frequência, aqui eu tenho uma distribuição de frequência sem intervalo de classe, né? Cuidado, para a gente determinar a mediana de uma distribuição, primeiro passo, temos que dispor a nossa distribuição em rol, em ordem crescente ou decrescente. Essa distribuição, né, pessoal, ela não está distribuída em rol, né? Essa distribuição ela não foi posicionada ou colocada em rol. Em rol seria do menor valor para o maior valor. Então, por exemplo, o menor valor foi no ano de 2006. A rentabilidade foi 4,9%. Né? Depois, 4,9%, depois 6,2%, colocando em ordem crescente. A rentabilidade da poupança. Depois, 6,4%. Depois, 6,8%. Depois, 7 duas vezes, 7%, 7%, né? Depois, 6,4, 6,2, 7,7, depois 7,2, né, pessoal? Depois 7,2. Pronto, pessoal. Eu distribuí a minha variável, né? Minha variável é a rentabilidade, em rol, em ordem crescente. Outro detalhe, pessoal, para eu determinar a mediana é o termo central, né? É o termo que divide a minha distribuição em partes iguais. Eu tenho que determinar, eu tenho que descobrir qual é o número de termos da minha distribuição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Como o número de termos é ímpar, basta eu pegar o elemento central da minha distribuição. Quem é o elemento central? 1, 2, 3 para trás, 1, 2, 3 para frente. Pessoal, o elemento central da minha distribuição, 6,8. Então, a mediana é 6,8%. Tá legal? Nada demais na prova do Enem, né? Aqui eu tenho uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. A mediana da minha distribuição, 6,8%. Tá legal? Nada demais. Bom, e a gente pode fazer também uma distribuição com intervalo de classe aqui, ó. Quando o tamanho da amostra é muito grande, é muito elevado, é mais conveniente a gente distribuir os nossos dados em rol. Quando o tamanho da amostra é elevado, é mais racional efetuar o agrupamento dos valores em vários intervalos de classe. Aí aqui, por exemplo, ó, a distribuição da estatura em centímetro, estatura em centímetro dos alunos do curso de estatística. Então, olha só, estatura dos alunos entre 150 e 154 centímetros. Eu tenho 4 alunos, frequência simples. 4 alunos, frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete. Então, 4 alunos têm estatura entre 150 e 154 centímetros. 9 alunos, estatura entre 150 e 158. 11 alunos têm estatura entre 158 e 1,62 m. 8 alunos entre 1,62 m e 1,66 m. E por aí vai. Tá legal? Ou seja, quando, pessoal, o tamanho da nossa amostra é muito elevado, é mais conveniente a gente efetuar o agrupamento, né, em intervalos de classe. Tá vendo? Com intervalo de classe. Legal? Nada demais. Bom, outro detalhe que é muito comum cair em prova de concursos, Enem, concursos militares, são as representações gráficas, né? São os gráficos estatísticos. O gráfico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, aqui, ó, cujo objetivo é o de produzir no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, né? Segundo o livro do Crespo, de Estatística Básica do Crespo. Ó, temos como principais gráficos no estudo da estatística o gráfico de linhas, o gráfico de barras ou colunas, em barras ou colunas múltiplas, gráfico de setores, pictograma. Pictograma é representação gráfica por meio de figuras, né?
cartograma, o histograma e a ogiva de Galton, né? Esses são os principais gráficos que aparecem no estudo da estatística. Tá legal, pessoal? A gente vai analisar aí cada caso, tá bom? A gente vai analisar caso por caso. Bom, aí vamos lá. Primeiro gráfico, o gráfico de linhas, né? Aqui, ó. Representa graficamente valores distribuídos ao longo de uma linha de tempo. É usado quando há necessidade de mostrar uma tendência ao longo do tempo. É a melhor forma de observar valores crescendo, caindo ou permanecendo constante ao longo de um determinado período. Horas, dias, anos, meses. Aqui, ó. Mortes por dengue no estado de São Paulo de 2001 a 2015. Aí aqui vem, ó. 2001, uma morte. 2002, 6 mortes. 2003, 2. 2004, ninguém. 2005, uma morte. Assim vai, ó. 2007, 27 mortes. Ó. No ano de 2010, o número de mortes foi 141. Tá vendo? Né? Olha lá, no ano de 2011, 56 mortes. É fácil interpretar o gráfico. Ó, no ano de 2015, 169 pessoas, né, morreram por conta da dengue. Isso é uma representação gráfica que a gente chama de gráficos de linha. E é bem fácil, pessoal, a gente interpretar o gráfico. Né? Olha lá, ó, exemplo. Olha essa questão do Enem. Né? Aí eu peguei aqui uma questão do Enem bem básica, que mostra um gráfico de linhas, nada demais, que a gente vai analisar agora. Ele diz assim, ó, a figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, o SAC, de uma empresa, em uma dada semana. Né? O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia e o de linha contínua. Ó, cuidado! O gráfico de linha tracejada, ó, linha tracejada, informa o número de reclamações recebidas no dia e o de linha contínua, tá, pessoal? E o gráfico de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia, tá vendo? Linha contínua é o número de reclamações resolvidas. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demoram mais de um dia para serem resolvidas. Então, vamos lá. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. Ó, tá vendo? Esse gráfico aqui de linhas tracejadas representa o número de reclamações recebidas. Aqui, ó, volta aqui que você vai ver. Ó. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. Tá legal? Então, esse aqui, ó, é o número de reclamações recebidas e aqui o número de reclamações resolvidas. Então, por exemplo, na quinta-feira, 20 reclamações recebidas. Na sexta, um pouco menor do que 20. Tá vendo? Não, um pouco menor do que 20. Olha lá. No sábado, nenhuma reclamação. No domingo, nenhuma reclamação. Olha lá. Na terça-feira, 20 reclamações de novo. Tá vendo? Número de reclamações resolvidas. Ó, na terça-feira a gente teve mais que 20 reclamações resolvidas, né? Resolvidas, tá vendo? Na terça-feira aqui, o número de reclamações recebidas foi menor do que o número de reclamações resolvidas. Ó, na sexta, o número de reclamações recebidas, né, foi maior do que o número de reclamações resolvidas. Tá vendo? Vamos lá, vamos ver o que ele pergunta. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede, excede, o que é exceder? Ultrapassa o número de reclamações recebidas. Tá vendo? Não? Olha lá. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o número de eficiência, né? Melhor, desculpa, em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas é maior, excede o número de reclamações recebidas. Aí disponível, tal. Ele botou, ó, o gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Ou seja, o que é o nível de eficiência? O nível de eficiência, ele diz assim, ó,
os dias em que registra, né, o número de reclamações resolvidas maior que o número de reclamações recebidas. Aí botou segunda e terça e quarta, terça e quinta e sábado, segunda, quinta e sexta. Vamos ver, pessoal, o número de dias da semana em que as reclamações resolvidas foi maior do que as reclamações recebidas, né? Então, vamos lá. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. E o linha contínua é o número de reclamações resolvidas, né? É o que ele está te perguntando. O número de reclamações resolvidas é maior que o número de reclamações recebidas, né? Olha lá. Voltando. De novo, o gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. E o de linha contínua, o número de reclamações resolvidas. Tá vendo? Né? Os dias da semana em que o número de reclamações resolvidas ultrapassou resolvidas, aqui ó, o gráfico, né, de linha contínua registra o número de reclamações resolvidas. Né? Pessoal, em que partes do gráfico, em que dias da semana, o número de reclamações resolvidas ultrapassou o número de reclamações recebidas? Aqui, ó, na terça-feira, teve 20 reclamações recebidas. E o número de reclamações resolvidas ultrapassou 20. Terça-feira e quarta-feira, aqui, ó. Na quarta-feira, o número de reclamações resolvidas ultrapassou o número de reclamações recebidas. Era só olhar para o gráfico. Terça-feira, quarta-feira, né? Uma questão bem básica na prova do Enem. Terça-feira e na quarta-feira. Opção correta, letra B. Tá legal, pessoal? Nada demais, né? Pessoal, agora a gente vai dar uma parada, tá bom? Daqui a pouco a gente volta fazendo algumas questões de gráfico de barra, gráfico de colunas, tá legal? Histograma e por aí vai. Tá bom, pessoal?